Fábio nos pediu para vir para a gente conversar a respeito do retorno aos treinos coletivos do Paulo Henrique Ganso. Tá? A gente veio corroborar o que a gente já havia previsto e divulgado, né, a respeito da cronologia da reabilitação dele, que ele estaria pronto no começo, final de fevereiro, começo de março, que é agora, né? Então, agora ele está se readaptando ao treino coletivo, atividades corriqueiras do jogo de futebol, propriamente dito, né, para poder jogar, né? A previsão do primeiro jogo é no jogo do Chile, dia 16, tá? Então, ele deve viajar dia 14 para jogar dia 16, se eu não me engano. E aí, se ele vai jogar o jogo inteiro, não vai jogar, aí vai depender um pouco, né? Ele está indo muito bem, não está tendo alteração, problema nenhum, né, nos últimos treinamentos. E eu acho que eu gostaria que, se vocês tiverem algumas dúvidas, perguntar e a gente vai tirando pouco a pouco. Hein? Quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos. O Paulo Henrique Ganso foi submetido, né, às avaliações específicas do processo de reabilitação, né, da cirurgia que ele realizou nesses 6 meses de tratamento. A gente fez uma avaliação específica para ele poder retornar à prática do futebol. Então, a gente fez uma dinamometria isocinética, né, que é o isocinético, onde a gente avaliou a força, a potência e resistência muscular. E, dentro dessa avaliação, ele se apresentou apto à prática do esporte, não apresentando nenhum déficit específico dessas 3 valências. Ele já está trabalhando com bola já há algum tempo, juntamente com o grupo, né? E hoje ele iniciou uma fase específica que ele está liberado para fazer as atividades normais do futebol, não apresentando nenhuma sintomatologia, não apresentou nenhum derrame, não apresentou nenhuma alteração. Isso deixa a gente feliz durante o que a gente realizou nesse período todo. Ok, pessoal, vamos abrir para perguntas agora aqui, tá? Oi, tudo bom? Fala, Felipe. Avelino, existe a possibilidade, antes de ser o jogador levado ao Chile, dele ser pelo menos relacionado num jogo antes pelo Paulista, só para talvez entrar um pouquinho no jogo, ter a certeza de que ele vai estar já totalmente em condições até de ritmo de jogo para poder depois ser levado ao Chile, que é uma viagem um pouco mais longa? É sim, Felipe. A nossa intenção, nós estamos trabalhando exclusivamente com esse jogo do dia 16 de março. A partir de hoje, ele está fazendo treinamentos específicos e junto com o grupo. Aí, no caso, se tiver alguma intercorrência, esse jogo pode ser até protelado. Então, nós vamos trabalhar com uma segurança de imagem para esse dia 16. Acredito que, se tiver alguma surpresa, vai ser agradável para nós. Aí, nós queremos trabalhar com o foco do dia 16. Zogaib, ele vai passar por testes aí antes dessa partida? Quais são esses testes que você pode antecipar? E com relação a esse jogo aí que o Avelino disse que dificilmente ele participa com o Noroeste, pelo menos Botafogo, desculpa, existe a possibilidade aí dele pelo menos participar 10 minutos da partida, alguma coisa, ou realmente está totalmente descartado? Então, Klaus, é o seguinte, quanto à possibilidade tem possibilidade de tudo. Tem pacientes com um tipo de cirurgia igual dele que são liberados com 4 meses. A gente já conversou sobre isso. Então, possibilidade tem dele não jogar o jogo do Chile porque acontece alguma coisa, tem que jogar o outro, ou talvez a gente adiantar alguma coisa, mas a previsão é o jogo do Chile. Tá? Isso, dando tudo certo, ele estará no jogo do Chile, jogando parcialmente ou totalmente. Tá? Testes que você perguntou, os testes vão ser durante os treinamentos dele, tá? Ele está sendo, teve um início mais lento no treinamento dentro do gramado, né? Foi subindo gradualmente. Ele chegou no limite que ele pode deixar de treinar em separado para treinar em grupo. Quer dizer, ele está fazendo praticamente o que os outros estão fazendo. Isso é o teste dele. A hora que ele tiver apto a realizar uma partida, quer dizer, mais umas 2 semanas de treinamento, desde que a gente programou a semana passada, para ele poder fazer todos os movimentos, ser submetido a
a contato direto, disputa, né? Que um esporte de alta performance exige para um jogador como ele. Avelino, pro Avelino, aqui no seu canto direito. Pois não. Essa lesão do Ganso é aquela lesão que vai estar com ele sempre, de vez em quando ele vai sentir uma dorzinha, aquela lesão que recuperado ele não vai sentir mais nada sempre, vai jogar normal, ou ele vai estar sempre sentindo alguma coisa? Não, é assim, essa cirurgia é uma cirurgia de rotina até no consultório de especialistas de joelho e no futebol. Naturalmente que existe um período específico para você se readaptar à biomecânica do movimento. Esse período se inicia com a maturação desse enxerto, que vai do seu início aos 4 meses, a 6, 8, até 1 ano, dependendo. E isso é assim. Ele já teve uma cirurgia dessa imensidão no outro joelho. E ele ele voltou à prática do futebol sem problema nenhum. O que é importante? Ele fazer um trabalho de manutenção da sua musculatura, né? Enfatizando a musculatura posterior da coxa para evitar a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Isso é importante para ele. E manter o trabalho físico. Então, ele vai ter uma rotina, né, de trabalho, de manutenção dessa musculatura para suportar o peso corporal em cima desse joelho. Então, a gente sabe que ele é um profissional que, desde o momento que ele teve a lesão, ele focou a sua recuperação, focando para voltar ao Santos, voltar a uma seleção brasileira. Então, ele sabe da importância dessa manutenção dessa musculatura. Aqui atrás. Eu não sei se qualquer um dos dois pode responder, ou um dos dois. A gente percebe que o Ganso está mais forte, né, daquele Ganso que a gente via antes. Qual foi o trabalho feito específico nesse sentido? Bom, o Ganso, durante um bom tempo, ele ficou limitado em termos de fortalecimento do membro inferior, então, logicamente, a gente aproveitou. Ele acabou fazendo bastante reforço muscular da parte superior, então, realmente é nítido. Eu não tenho o dado exato, mas acredito que ele teve um ganho muscular de cerca de 4 quilos no período, tá? Em termos de massa muscular. Isso o fisiologista Luiz Fernando pode até detalhar melhor. Mas, com certeza, esse trabalho foi realizado, aproveitado o período, né, que ele teve que reduzir a atividade do membro inferior, para também ajudar essa parte superior, que é uma coisa que, com certeza, vai ser útil para ele, né, nessa volta. Mais alguma pergunta, pessoal? Doutor Zugaib, aproveitando a vossa presença aqui, a situação do Arouca, que vem tendo seguidas lesões, ele recebeu, por acaso, uma carga mais pesada de treinamento físico no começo do ano que prejudicou o retorno dele ou não? Bom, a lesão muscular é um capítulo um pouco complexo, né, da medicina esportiva, porque existem muitas variáveis, tá, que podem ocasionar, que ajudam a ocasionar uma lesão muscular. Não é só o trauma propriamente dito, aquele movimento, tá? Tem muitas variáveis do próprio jogador, que são as intrínsecas e as extrínsecas, né, que, por exemplo, o clima, gramado, chuteira, que não depende do jogador. Tá? Então, você colocar a culpa em uma variável seria inconsequência. Tá? A associação de algumas delas pode sim ser o fator causal de um certo número repetidos de lesões. Agora, é bom frisar que as lesões que o Arouca teve, que ele teve agora é totalmente diferente da outra, né? Outra perna, outro músculo. Outro músculo também do ano passado ele não teve no adutor longo da perna esquerda, outra coisa, da coxa, né? Então, é uma lesão ocasionada pelo aquele trauma. Lógico, pode ter relação também com o cansaço que ele teve naquele determinado dia, pode ter, sim, tá? Com a intensidade do chute que ele deu na hora que ocasionou a lesão, acho que ele estava treinando falta, né? Finalização, entendeu? Então, são muitas variáveis para a gente falar, não, é exatamente isso que ocasionou essa outra lesão muscular, num curto período de tempo, né? Tá. Zogaib, aqui no fundo, ó. Felipe, vamos. Até que ponto essa lesão que o Arouca teve, um jogador que já vinha de uma lesão no final da temporada passada, né, e começou o ano com algumas lesões também, pode ser atribuída ao início da pré-temporada, talvez uma forçação aí na parte de preparação física. E queria que você também falasse do Maicon Leite. Ele está liberado para pegar o Oeste ou ainda está com problema no joelho? Bom, o Arouca, Felipe, eu vou ser repetitivo o que eu acabei de falar aqui, né? O que acontece. Fala. Uhum. Então eu vou só citar um exemplo. Todos os outros atletas fizeram o mesmo tipo de treinamento dele. Entendeu? E o Arouca não é mais fraco que os outros, muito pelo contrário, né? Ele tem uma musculatura até melhor do que a grande maioria. Tá? Então, quer dizer, não pode se falar que o excesso de treinamento, por causa nele, no caso dele, ocasionou isso.
Agora, o excesso de treinamento, junto com algumas outras coisas, pode ser o fator causal, sim. Não, tem mais de 30, entendeu? Se eu te falar, tem o que eu te falei, os intrínsecos e os extrínsecos, entendeu? Chuteira, até emocional. Tá? Até fator emocional é uma das causas intrínsecas do atleta que ele fica mais sujeito à lesão, estando com uma instabilidade emocional periódica naquele período. Tá? O Maicon... Quem viu? Quer falar? Fala você no Maicon, porque eu não Bom, tive... o Michael Leite, ele teve uma dor na região lateral do joelho, no joelho que ele já tinha a cirurgia prévia dele, né? Teve aquela lesão grave há um tempo atrás. Foi um desconforto leve, mas como era um joelho que já tem uma certa carga de lesão, a gente acabou optando por segurar, fazer uma ressonância magnética que não mostrou nada mais complicado, uma inflamaçãozinha num tendão na região lateral, discreta, tá? O resto do joelho está tudo bem, tá? Então, a princípio, hoje ele treinou bem, se sentiu bem, a princípio está liberado para o jogo, sim. Zugaib, aqui na frente. Eu queria que você falasse, desculpa se eu for falar alguma besteira, mas queria que você falasse um pouco. O Ganso, uma das pernas dele atrofiou. Eu queria que você falasse dessa diferença e se as duas pernas elas estão parecidas, equilibradas. Não é que atrofiou, né? Ela hipotrofiou, tá? Isso não é dele, é de qualquer atleta que é submetido a um procedimento cirúrgico. Não existe nada que você faça que faça com que não ocorra uma diminuição da musculatura em comparação ao lado contrário, né? Quer dizer, isso é uma coisa normal e habitual. No caso dos atletas, e mais especificamente no caso dos atletas tratados aqui no CEPRAF, essa diminuição é a menor possível, porque, inclusive, eu trouxe pouca coisa para vocês, mas vocês verem a cronologia dos fatos do Paulo Henrique. Ele teve uma lesão na quarta, em Porto Alegre. Na quinta, ele chegou no aeroporto em São Paulo. Nós fomos direto para um local fazer um exame para constatar a lesão que já havia sido diagnosticada pelo Dr. Zenaide, lá, que ele estava lá. A gente foi confirmar. 2 dias depois ele estava sendo operado, no sábado, e na segunda-feira ele estava aqui já fazendo reabilitação. Quer dizer, menos de uma semana depois da lesão do cruzado anterior, 5 dias depois ele já tinha sido operado e já estava fazendo reabilitação. Tá, vocês têm as datas aqui. Então, essa hipotrofia muscular se dá, né, por estar mais de 2 dias com o joelho imobilizado, com a perna sem atividade física. Para um atleta que faz muita atividade física, você perde massa muscular, né? Mas você perde bem menos do que se um de vocês tiver uma lesão e procurar-nos no consultório para operar. Vocês vão perder muito mais, como se a gente tiver uma lesão e também, porque a gente não é atleta de alto nível, tá? Tinha outra coisa que você perguntou? Não, só isso. Tá. Aqui atrás, de novo, novamente. Totalmente equilibrado. Antes... Força, potência e resistência muscular. Força, potência e resistência. Isso são 3 variáveis que se faz no exame isocinético, que é num aparelho que a gente tem lá para testar essas variáveis. Então, sim, ele já está um mês, né? Já um mês e 40 dias já está equilibrado. Se tivesse algum déficit nessas valências, ele não poderia estar retornando. Aqui atrás. O Neymar ganhou 4 dias de folgas, vai voltar segunda-feira. Eu queria saber se vocês já tinham alguma avaliação nesse sentido de que era mesmo esse momento, se já temiam, caso ele continuasse, poderia ter uma lesão, enfim. É lógico que o Neymar vem jogando mais do que qualquer um, né? Desde o começo do ano passado, né? Foram feitos levantamentos no ano passado que ele tinha 60 e poucos jogos ininterruptos, uma coisa assim. Agora, ele é leve, ele é jovem, né? Ele tem uma saúde muito boa, né? Se fosse o caso de outros atletas com outra idade, com outra constituição física, com certeza já poderia ter acontecido alguma coisa, né? Agora, essa orientação de ele se afastar durante alguns dias veio da diretoria por conta que ele quase não teve férias, né? Tá?